Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente na Feira do Livro. A gente está aqui hoje para falar do Incerteza, o ensaio, o livro do Eugênio, lançado pela Autêntica. E, para a gente começar a conversa, Eugênio, eu ia pedir para você contar um pouquinho, assim, um pouco de como surgiu esse livro, como foi o processo de escrevê-lo. Aqui, só para contar um pouco, o Eugênio retraça um pouco a história da ciência e trazendo um monte de metáforas da ciência, de como isso está atrelado a como uma das maiores contribuições da ciência são as metáforas que a gente usa na comunicação também, né? E ele, enfim, entrelaça um monte de curiosidade, mitologia, personagens, economistas, cientistas. Então, eu ia pedir para você contar um pouquinho como foi esse processo. Bom, obrigado. É um grande prazer te conhecer, Beatriz, porque, enfim, entre outras razões, porque esse livro tem origem no seminário que é realizado na Praia da Feiticeira, quase que todo ano, pelo professor Tércio Sampaio Ferraz. E o teu pai tem uma presença cativa ali e a gente conversa muito. Então, por isso, para começar, é um momento especial. A gente se conheceu hoje. Prazer. Prazer. Se conheceu pessoalmente hoje. Isso é um toque muito especial para mim. Eu fiquei muito feliz de saber que eu ia conversar com você aqui. Antes de responder, eu também queria saudar e agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. É muita gente, assim, e eu me sinto profundamente gratificado e motivado, sinto responsabilidade. Agradeço a cada pessoa presente, muito obrigado. Deixa eu contar rapidamente a história. Eu trouxe aqui uma cola, porque eu queria ler uma frase. Conforme for, eu vou ler essa frase. Mas isso aconteceu da seguinte maneira. O Tércio, esse ano, o ano que passou, ele escolheu o tema da incerteza. E aí ele distribui para as pessoas que participam desse seminário o tema de cada um. E o meu tema foi incerteza e o mundo digital. E eu comecei a pensar, a juntar coisas. Algumas eu já tinha estudado, outras não. E fui reunindo, montando um fio. E lá pelas tantas eu percebi a incerteza que nos aflige é, na verdade, a grande pedra de toque da indústria da cibernética, da computação, da internet, do mundo digital. A cibernética começa pelo cálculo da incerteza. É uma coisa incrível. Aquilo que aflige os humanos contém o segredo dos cálculos que viabilizaram a inteligência artificial, viabilizaram a computação bancária, o Big Data, Machine Learning. O que, para nós, às vezes, é uma exasperação, para o mundo das máquinas, é o caminho da solução. O cálculo da incerteza. Mais adiante, a gente vai falar, muitas vezes, em cálculo de risco. Tradicionalmente, a palavra incerteza não é associada ao cálculo. Incerteza é uma sensação existencial, mas o risco seria calculável. Agora, se eu volto na origem da teoria matemática da comunicação, de Claude Shannon, ele escreve um livro com Warren Weaver, que se torna um clássico. Eu volto ao cálculo da incerteza, que é o cálculo da informação.
E aí eu fui lá, eu fiz a palestra lá na Ilhabela, e aí as pessoas faziam comentários comigo, alguma coisa eu registro no livro, eu pensei, puxa, eu preciso escrever esse negócio. Eu não tinha como escrever. Aí a gente foi passar o Natal em família com a minha filha e o marido dela em Zurique, e eu escrevi lá esse livro. É isso. Eu não sei se eu respondi. Está ótimo. Bom, e você escolheu um tema que a gente tem muitas incertezas, né? E aqui no primeiro dia de feira, enfim, eu esqueci de me apresentar, eu sou editora da 451, então a gente estava na correria dos preparativos, e eu estava com uma editora colega falando, não acabei de ler o livro, precisamos ler. Ela falou, eu também vou jogar no chat GPT e pedir pergunta. E a gente deu risada. Não fiz isso, li o livro. Mas eu falei, e acho que um dos motivos de não ter feito, inclusive, é que eu nunca usei o chat GPT. E eu estava também com outro colega que falou assim, não, a gente tem que aprender a usar, todo mundo vai ter que usar. Falou, imagina nossos pais que não usavam o Google, e hoje em dia, enfim, todo mundo aqui usa o Google. Você acha que é uma certeza que cada vez mais essas tecnologias vão ocupar espaço na nossa vida, assim, chat GPT, coisas como essa, comando por voz? Isso é uma certeza ou nada é uma certeza no mundo digital? Eu não. Primeira ideia que me ocorre é que eu não tenho competência para responder essa pergunta no sentido jurídico e no sentido filosófico e acadêmico. Mas eu vejo, aí indo um pouco além do cenário trabalhado nesse livro, eu seguro o microfone com as duas mãos, porque quando eu fico nervoso, eu estou muito nervoso, eu tremo. Eu tremo muito. Posso mudar a pergunta? Não, mas assim, indo além do livro, eu tenho uma sensação profunda de que nós estamos embarcados num processo inexorável. Não haverá retorno possível. Esse triunfo da técnica, ele tem o seu início antes da explosão do que nós chamamos de era digital. Já era perceptível. E não há, na minha sensação, não há ponto de retorno. Não dá mais para reverter. Agora, os desdobramentos disso requerem muitas interpretações, haverá tentativas de regulação, haverá esforços da ordem democrática para que esses bunkers das big techs ou os bunkers incrustados no aparelho de Estado não dominem segredos tão grandes capazes de distorcer e de deformar o processo decisório na democracia. A gente tem sinais disso, tanto dessa deformação como do esforço de regulação. Mas os efeitos ainda são muito obscuros. Eu vejo uma possibilidade muito forte de que o humano venha se tornar coadjuvante numa peça ou numa tragédia da qual ele teria sido protagonista. Mas apenas uma qualificação aí. Nesse cenário futuro, que já está aqui, enfim, eu lembro aqui do Keynes, eu cito Keynes no livro, ele diz que a expectativa presente molda o futuro. E esse cenário futuro que já está aqui vai nos ter como coadjuvantes. No entanto, não é um embate entre homens, humanos, mulheres e máquinas. É um embate entre classes sociais, mediado pelas máquinas. Aqui eu me aproprio um pouco de Guy Debord, que diz que o espetáculo
é uma relação social entre as pessoas mediadas por imagens. Mas essas imagens hoje são um dispositivo material. E essa mediação exercida por máquinas, por ciborgues, ela materializa, por assim dizer, a tensão entre classes sociais, mas de uma forma diferente. A ironia é que também os burgueses, se quisermos usar o termo, são alienados. Isso é um dado que a gente precisa olhar com mais atenção. Eles têm a sua vida subtraída pela ordem a qual eles servem. E eles também não controlam a linha final da produção. Mas, sim, eu vejo um cenário irreversível. Eu posso ler a frase que eu trouxe aqui? Claro, por favor. Eu tinha umas notas, mas eu queria ler um pouco também para homenagear Vladimir Safatli, que generosamente fez a orelha desse livro. A editora Autêntica é uma coisa fabulosa. A Rejane, a Núdia, que está aqui, a equipe trabalha de uma maneira cativante, e Vladimir é autor da editora, e fez uma orelha para mim, que me tocou. Mas, vejam a frase que eu trouxe para vocês. Estreou essa semana, na Rádio USP, um programa maravilhoso, terá 8 episódios, feito pelo Vladimir, que é músico, chamado A Construção Musical da Liberdade. Nesse programa, ele pensa tensões a partir da música. E ele localiza polos ou contradições que às vezes se resolvem e muitas vezes não. Quando ele passa, por exemplo, dos contrapontos, das fugas de Bach para Beethoven, e depois vai adiante, são 8 programas, é uma viagem incrível. E ele mostra como a música pensa e formula os termos da liberdade. É uma visão nova da liberdade. E nós temos que falar de liberdade para não permitir que essa palavra continue a ser usurpada pelas forças que justamente querem acabar com a liberdade e falam em nome da liberdade. E esse programa da Rádio USP é uma coisa incrível. Eu acho que é algo de experimentação de linguagem num momento muito alto do que precisa ser a comunicação pública, sem fins comerciais, como é o caso da Rádio USP. E, num dos programas, ele lembra uma frase de Scott Fitzgerald. Tem muito a ver com incerteza. O teste de uma inteligência destacada, aprimorada, é a capacidade de manter 2 ideias opostas na mente ao mesmo tempo e ainda conservar sua capacidade de funcionar. Isso Scott Fitzgerald escreveu há muito tempo. Esse artigo, que é The Crack Up, está disponível porque eles puseram agora no site da revista Esquire. E, sem dúvida, isso é um teste de inteligência. Você conviver com valores opostos, amores opostos, ideias opostas, irreconciliáveis, e continuar funcionando. O ponto é, hoje, é praticamente impossível o cenário de uma pessoa viver sem ter que assimilar ideias opostas e continuar funcionando. E essa é a reflexão desse programa musical do Vladimir. Ou seja, a incerteza, no plano existencial, é uma companhia de viagem
em muitos planos diferentes. E aí, desculpa, eu estou falando, mas é rapidão aqui. Eu estou... Aí... Não, mas eu esqueci o que eu ia falar. Vai. Eu vou aproveitar esse modo leitura. Tem um capítulo que você traz uma referência a Machado de Assis. E como eu acho que a gente está num festival literário, é oportuno. Então, eu vou ler um pedacinho e pedir para você falar também. É um capítulo que chama Mulheres, que fala: pensemos agora na Capitu, de Machado de Assis. Ela costuma ser lembrada por estar associada à infidelidade. De minha parte, não creio que repouse nisso o charme daquela jovem dama com olhos de ressaca. Em hipótese nenhuma, eu a escalaria para o mesmo time de Bovary de Flaubert, Karenina de Tolstói ou a Luísa de O Primo Basílio, essa de Queiroz. Capitu, mais do que a probabilidade do adultério incerto, representa a incerteza. O tema de Machado de Dom Casmurro é menos a traição conjugal e mais a impossibilidade de saber o tempo todo. Como é que foi, assim, acho que entrelaçar tanta coisa e trazer essas referências literárias? Eu pedi para você falar um pouco sobre isso e também como você associa a incerteza ao feminino também, um pouco nesse capítulo. Eu associo muito ao feminino. Acho o fato de a palavra incerteza ser, para nós, uma palavra feminina, ajuda muito. Ela é representada pelo feminino em muitas fabulações, muitas construções diferentes. E, sim, eu entendo essa figura da Capitu como o imperativo de amar a incerteza. Amar algo que não nos responderá com 100% de certeza jamais. Isso é um pouco o risco do amor, e isso é um pouco o amor. É um movimento que não cuida do resultado. Eu sei que isso é uma visão angulosa, porque todo mundo aqui vai argumentar que amor envolve projeto, tudo bem, mas amar a incerteza e amar a Capitu é uma marca da modernidade. A vida na era moderna, e, para mim, nós estamos na era moderna, cria incertezas. Ela gera incertezas. E aí é o que nós podemos chamar de incertezas desejáveis. É muito curioso, porque, na teoria matemática da comunicação, Shannon divide as incertezas entre desejáveis e indesejáveis. As indesejáveis são fáceis, são aquelas que decorrem do ruído da informação. Ruído a gente aprendia na escola. Acontece quando aparece chuvisco na tela da televisão ou chiado na transmissão do rádio. A máquina não funcionou e uma palavra chega adulterada até o destinatário, até o receptor. Isso é a incerteza indesejável. Quer dizer, uma falha sistêmica produz uma dúvida onde não era para existir dúvida nenhuma. A incerteza desejável, por outro lado, é aquela que vem da liberdade do emissor. Veja que coisa linda numa teoria que foi construída para entender a comunicação entre máquinas. Shannon não estava preocupado com consenso, com dissidência, com democracia. Ele estava preocupado apenas em saber se o sinal 0 ou 1 desse computador aqui chega perfeitamente no outro. Mas há um nível de incerteza em relação a que conjunto de zeros e uns pode vir do lado de cá, para o lado de lá. E esse grau de incerteza, que depende daquilo que eu não posso saber de antemão em relação ao emissor, seria a incerteza desejável. E ele se pôs, então, a calcular essa incerteza. Eles calculavam a incerteza, calculando a informação. Porque o que é a informação?
é aquilo que responde à dúvida deixada pela incerteza. Eu tenho uma informação quando eu fico sabendo de algo que eu não sabia antes e que resolve uma incerteza. Calculando a informação, eu calculo a incerteza. Ou, calculando a incerteza, eu sei de quantos bits eu vou precisar, em quantas rodadas eu vou precisar nessa máquina, para que ela me responda essa dúvida. Essa é a incerteza desejável. Se eu estendo essa incerteza desejável para o campo geral desse mundão, eu tenho que as incertezas desejáveis são o que o meu amor vai me responder, o que o meu povo vai decidir nessa eleição, o que vai dar o meu exame de saúde, o que vai acontecer quando eu chegar na feira do livro. São incertezas que, na verdade, fazem a vida. E a democracia, a política e a modernidade produzem incertezas. Existe uma frase muito espirituosa, acho que do Bernard Shaw, a ciência não consegue resolver um problema sem criar 10 outros. É muito bom isso. É muito bom. A gente precisa saber que a ciência não pensa, o que é uma outra conversa, mas ela não resolve um problema sem criar outros. Nós somos máquinas geradoras de incerteza. A gente deveria aprender a conviver com as incertezas desejáveis. E o nosso problema, só para fechar, é que os de cima, os que são donos das máquinas, têm muito menos incerteza sobre possibilidades postas do que nós, que não estamos no controle dessas máquinas. As máquinas já sabem quando eu vou desenvolver um determinado sintoma de uma doença degenerativa, por exemplo. Basta cruzar meus exames médicos, o histórico de exames médicos de outros milhões ou bilhões de pacientes, e é viável, é plausível que um cálculo detenha essa informação. A informação sobre que palavra eu vou escrever no celular é um exemplo que eu sempre dou, porque é uma ilustração perfeita. A gente escreve V e o WhatsApp já completa lá o C. Ele sabe que você vai escrever você. Ele sabe que é 99% provável que você escreva você e não que você vai escrever virtude. Ou viral, que é uma palavra mais comum. Aí, sabem muito mais. É possível saber mais, é isso que eu digo. Portanto, há uma assimetria de informação numa escala não pensada. Nós falamos em assimetria de informação quando o seguro médico vai fechar um contrato com a pessoa. Você tem que assinar aquele monte de coisas lá. O seguro sabe muito mais dos custos dos hospitais e tudo do que você. Mas a assimetria da informação nesse plano estrutural da economia e do regime de poder presente, isso era não sabido. E é onde nós estamos. Legal. Vou pegar esse gancho. Você fala também aqui no livro como, em várias áreas, o conhecimento é mais compartilhado. Então, mesmo na ciência, e como no capitalismo, essa incerteza vira uma forma de concentrar poder, talvez? Você poderia falar um pouco sobre isso? Posso. Você vai explicar melhor que eu. O que é incerteza? Eu estou emocionado, nervoso e pensando. O que é essa incerteza que... Veja só, essas máquinas, essa revolução da cibernética, a chamada revolução digital, às vezes eu acho que... Eu sou de um tempo que as pessoas falavam da revolução do fax. Tudo era uma revolução.
Fax, vocês lembram, né? Aquele negócio aí, aquele papel que apagava, e que seria uma revolução. Eu mandava artigo pelo fax. Tinha no meu computador um negócio que emitia um fax. E aí as pessoas tinham que transcrever do outro lado. Às vezes eu acho que a única revolução que existe é a revolução de Gutenberg. O resto é consequência. Mas a revolução digital, ela se viabilizou pelo cálculo da incerteza. E existem detentores desse cálculo. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. Existem detentores, proprietários, fechados, em salas opacas, cuidando da inteligência artificial e do seu desenvolvimento. Isso não é democrático. Existe o argumento de que é matéria de concorrência comercial, de competição industrial, e, portanto, esse segredo é legítimo. O raciocínio procede. Mas nós estamos falando de algo que regula o debate público. As regras do debate público sempre foram públicas, elas precisam ser públicas. Quem fala, em que momento, quem responde, como flui a informação, de que modo ela é apurada, editada, distribuída, com que incidências, que distorções, o que pode haver de imperfeito ali, a transparência sobre a investigação, a pesquisa, a reportagem precisa ser assegurada. São regras públicas do debate público. Quando algoritmos começam a agir respondendo a lógicas que nos são obscuras, nós temos um agravamento das assimetrias e um rebaixamento da democracia. A democracia é menos democrática. A política é menos política. A política cede espaço para o fanatismo. A democracia cede espaço para o autoritarismo. As pessoas falam muito que as forças da extrema-direita antidemocrática usam as redes sociais com mais competência. Eu não diria dessa forma, porque as ferramentas próprias das redes sociais são muito mais acessíveis e mais familiares, mais amigáveis para as forças da extrema-direita do que as forças que querem problematizar, questionar, invocar o pensamento, invocar a razão. O pensamento, ou o exercício do simbólico, é um trabalho árduo, consome energia e requer mediações sucessivas. A comunicação das redes sociais ela é muito mais pulsional, muito mais passional, muito mais emocional, atropelando ou dispensando a operação do pensamento. A democracia é um produto do pensamento, ela é uma conquista da razão, não é uma conquista da emoção, por mais que seja bom a emoção, o prazer, o gozo, mas a democracia é uma conquista da razão, do pensamento, assim como a civilização é uma vitória sobre os impulsos mais baixos, vou dizer assim. Nós não estamos numa guerra de todos contra todos, nós não estamos na selva, nós não somos máquinas de transar e de matar, a gente sublima, para usar um termo conhecido. E isso viabiliza a civilização e viabiliza a democracia. As redes sociais, as plataformas, como elas estão organizadas, apelam, invocam esse tipo de trânsito do sujeito. Ele não pensa. Por isso que o discurso da extrema-direita antidemocrática funciona melhor aí. Os contatos, as sinapses que funcionam, para usar o termo nessas redes neurais, etc., são essas e não o pensamento. É isso que coloca em risco a democracia, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida.
Você também comenta um pouco sobre os esforços de regulamentação. Assim, quais que são hoje você acha, os grandes desafios aí que a gente tem com as redes sociais e os avanços da regulamentação nesse campo? No Brasil, nós estamos com esse projeto de lei, que era para ter sido votado na Câmara e não foi, é o PL 2630, é um projeto de lei que ficou conhecido como o PL das fake news. Na verdade, aquilo é um esforço para regular as plataformas. E isso é necessário. Existem imperfeições, até onde eu pude ver, nas conversas com amigos, com pesquisadores, existem imperfeições nesse projeto de lei, falta de clareza sobre qual seria a agência reguladora, talvez garantias demais para parlamentares. Existe um argumento a favor disso, mas são pontos que suscitam dúvidas, suscitam incertezas. Mas isso precisa ser feito, essa regulação precisa ser feita, mesmo com imperfeições. É preciso que exista um movimento da ordem democrática sobre o que funciona fora da lei hoje. Muitas coisas que acontecem na internet, aparentemente, não prestam contas a nenhum regulamento. Aparentemente, em que sentido? Dão a aparência de não prestar conta a nenhum regulamento. Veja só, no Brasil nós estamos aí com esse negócio. O Brasil já tem alguns marcos legais importantes para o debate sobre a internet, a vida digital. Proteção de dados, Marco Civil da internet, são documentos respeitados no mundo todo. Mas na Europa também, há poucas semanas, a União Europeia multou a empresa Meta, que é dona do Facebook e do WhatsApp, pelo contrabando de dados de cidadãos europeus para bancos de dados instalados nos Estados Unidos. É uma transfusão ilegal. Rompe o pacto que estava estabelecido ali. E a multa é de 1 bilhão e 200 milhões de euros. É uma coisa expressiva. É mais um sinal de que a democracia se move para regular. Ela tem que regular, terá que regular. Vejam que todos os mercados são regulados, em todos os lugares. O mercado da comunicação, o mundo da comunicação, é muito regular nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, em todas as democracias. O mercado não é uma natureza, um dado da natureza, é um dado da cultura. E é um ato político. É necessário que ele seja regulado. Se ele não é regulado, a selva prevalece. E aí sim a censura prevalece. Hoje, com a ausência de regulação, os impulsionamentos dão visibilidade a certos discursos e jogam outros discursos na escuridão. Com que critério? Com que comando? Com que objetivo? Com que pressuposto? Nós não sabemos. Aí, o que acontece é que isso começa a encabrestar o debate público. E isso não pode ficar assim. Nesse sentido, é que eu insisto muito. Os esforços de regulação estão engatinhando, mas eu insisto muito que isso precisa e precisará ser feito no mundo todo. Hoje, esses monopólios, não estou falando dos chineses, que é um outro capítulo, mas esses monopólios, vejam só, eles são monopólios globais. Não é monopólio numa economia nacional. Uma lei nacional não pode nada. Imagine um país pequeno querendo regular o WhatsApp. Não existe. Isso é um quadro novo de monopólio que dependerá, para a sua solução, de entendimentos multilaterais, mais ou menos como hoje a gente tem para resolver as questões do clima, e ainda tem muita estrada pela frente. É improvável que a gente consiga conter isso que é inexorável. É improvável, mas não é o caso de não tentar.
Legal. Você fala, você, bom, professor também, e a questão de educar, assim, acho que em outras áreas, mesmo a alimentação, que existe regulamentação da quantidade de açúcar em alimentos, por exemplo, mas a questão de educar, que você falou, né? Acho que existe essa assimetria de informação e acho que existe uma desinformação nossa de como funcionam os algoritmos. Esse esforço também está sendo feito? Você vê isso? Sim, educação é muito... Aqui é muito importante. Nós temos projetos de educação midiática muito respeitáveis no Brasil. É uma agenda da Unesco. A Unesco vem investindo nisso, não é à toa. E claro que uma coisa complementa a outra, a regulação e a educação, a regulação e a educação. Hoje é menor o número de pessoas que diz que a regulação vai trazer censura, mas é um problema que nós tivemos em grande escala no Brasil, hoje menos. Mas, assim, educar e regular, sabendo que a velocidade dessas inovações é muito maior do que a velocidade do Estado a quem cabe regular, ou do Estado regulador. A distância entre o que seria o objeto da regulação e a instituição encarregada de regular só aumenta por causa dessa aceleração. É um problema conhecido dos juristas, dos advogados, a dificuldade de velocidade para que a lei acompanhe a vida real. Mas agora essa distância é muito maior. Eu chamo a atenção para o seguinte: vejam que os ritos do Estado são ritos trazidos pela instância da palavra impressa. Essa instância ela tem data. Embora Gutenberg seja anterior, mas é século XVIII. No século XVIII, a organização do Estado incorpora a temporalidade dos veículos impressos. Um símbolo mais visível disso é a instituição do Diário Oficial. O Diário Oficial é um jornal diário. Impresso, hoje a gente consulta eletronicamente, mas aquilo dá a pulsação do Estado. Ela é uma pulsação de 24 horas. Há tempos que precisam ser expandidos. A justiça não pode ser feita na velocidade da luz. Não pode mesmo. Você não faz justiça na velocidade da luz. É necessário que a justiça tenha um tempo diferente. Não precisava ser essa eternidade, dessa lentidão que daqui a 5 gerações você vai conseguir que alguma coisa seja avaliada. Mas é natural e necessário que o tempo da justiça não coincida com o tempo da vida cotidiana, porque certas coisas devem ser examinadas, etc. Mas a modernização das comunicações criou um descompasso que até hoje ele não foi bem resolvido. Se fala muito em e-gov, né? É uma sigla bacana, mas os ritos do Estado ficam muito atrás da evolução na velocidade da luz dessas novas tecnologias. E é interessante porque o rito do Diário Oficial, essa pulsação própria do Estado, na temporalidade da instância da palavra impressa, veio da comunicação social, do tempo em que a comunicação social produziu a imagem e o arcabouço da figura do Estado. O Estado, a forma do Estado, as convenções do Estado, nasce do debate público que tinha lugar nas páginas dos jornais. Isso deu, inclusive, unidade nacional, isso viabilizou a construção de identidades nacionais, demarcações de territórios, tudo por esse trabalho que acontece no plano do simbólico ou no plano do imaginário. Hoje, no entanto, é tudo muito diferente. A própria fisionomia do Estado Nacional
vai ficando um pouco carcomida. Morreu Alan Turing, que tem uma contribuição interessantíssima sobre isso também. Fica um passado, como se a gente estivesse falando no passado, com um aparato institucional que não dá conta de responder aos apelos do tempo presente. Quando a gente pensa em tecnologia, esse descompasso ele é gravíssimo, eu diria mesmo que ele é fatal. Você comentou o Alan Turing. Eu achei interessante essa parte do livro, assim, que eu ia pedir até para você contar, que vai contar bem melhor que eu, da contribuição dele na Guerra Fria, com a descoberta do código alemão, e depois do Turing, do livro. Espera que eu me... Não, é o Alan Turing que você está falando. Eu estou falando do Alan Turing agora. Isso. Para você contar essa história que você menciona aqui no livro, e também há, nesse caso, acho que esse descompasso das contribuições dele, dos avanços tecnológicos e da sociedade naquela época não conseguir lidar com outras questões que você até fala assim, deixa eu pegar aqui que eu anotei, que ele... Peraí, vou achar aqui, mas que ele morre até por não estar, o tempo não ter, por um modernismo... Isso. Vou achar. Ele morre, ele se mata, né? Sim. Depois de ter sido condenado à castração química. É uma coisa horrorosa o que se passa com ele. Tem uma coisa que eu acho muito bonita. Tem o filme sobre o Alan Turing. Como é que chama o filme? Hã? Jogo da imitação. Isso, Jogo da Imitação. Eu achei um filme, do ponto de vista de contar o que aconteceu, um filme legal. Mas, assim, Alan Turing também tem a ver com Shannon. Esse pessoal se conversava, eu não sei exatamente como. Contam, porque assim, eu não sei, mas contam que Alan Turing teve um contato com Claude Shannon. Não sei se nos Estados Unidos, não sei bem como é que é essa parte, mas se conversavam. É claro que Turing aplicou um tipo de raciocínio parecido com aquele no qual Shannon estava trabalhando. Porque você joga com as diversas possibilidades, atribui probabilidades e vai rodando até que você... E aí, com isso, ele decifra o código secreto das tropas nazistas, que era chamado Enigma. E é um feito, isso aí é um feito de todo tamanho. Esse homem hoje ele é muito reconhecido, muito homenageado. Existe um prêmio super prestigioso com o nome dele. Mas, logo depois da guerra, ele é perseguido por homossexualidade. E ele é condenado à castração química. É uma coisa inacreditável, isso aí. E aí o que eu anoto é que, quer dizer, há uma dificuldade do Estado, e mais do que isso, uma dificuldade do estado de coisas em que vivemos, de conviver com a incerteza na identidade sexual. Isso é um ponto muito doloroso e que fere no nervo. Eu vejo hoje, no nosso tempo, homens andando de mãos dadas, mulheres, o trânsito, veja a figura do trans, né? E me sinto, sabe o que eu sinto? Eu sinto segurança no mundo assim. Eu me sinto seguro no mundo onde isso acontece. A ideia do trans também, a gente fala muito em transdisciplinar e tudo, mas eu me lembro de uma figura mitológica que aparece em Sófocles, na Antígona, a figura do adivinho. Como é que era o nome dele? O adivinho de Antígona.
Tiresias. Tiresias é uma figura mitológica que foi homem e mulher. Foi homem e mulher. Esse trânsito carrega uma incerteza. E o poder lida mal com a incerteza, nesse sentido. Uma outra coisa, eu digo que o capital se excita na presença do risco. Eu digo que o capital se excita sexualmente na presença do risco. Mas trabalha para eliminar o risco de si, mantendo o risco dos demais. É profundamente iníqua essa relação. O capital ganha dinheiro pela esperteza e pela redução do risco do outro, de si, onerando o risco do outro. E negocia em bases. Isso é doentio, mas é o que é. Você também comenta aqui da entropia, né, bastante nesse livro. Eu ia pedir para você falar um pouquinho desse conceito, explicar talvez para a plateia, e também como isso vai aumentando nas diferentes eras assim que a gente foi vivendo. Bom, eu também não tenho competência nem jurídica, nem acadêmica para falar sobre a entropia. Mas uma das vantagens de ganhar a vida que nem eu ganho é que a curiosidade pode nos conduzir um pouco. E você vai, conversa com uma coisa, conversa com outra, com entidades, e vai compondo possibilidades que não querem explicar, mas querem um pouco iluminar a nossa existência, assim, aspectos, palpites, né? A gente trabalha com palpites. E a ideia da entropia chega na teoria matemática da comunicação por causa de um conselho que John von Neumann deu para o Shannon. O Shannon procurou o von Neumann e falou: eu estou em dúvida se eu uso a palavra entropia, e, basicamente, o von Neumann fala assim: usa sim, ninguém sabe o que é isso, vai parecer importante. E aí ele pôs entropia na comunicação. O que é a origem desse termo? Isso tem um cara que estudava termodinâmica no século XIX, percebia que motores perdiam muita energia em calor e chamou isso de entropia. Buscou lá um termo grego e sintetizou entropia, a perda de energia em calor. O motor tem um trabalho físico para realizar, gasta uma certa energia nesse trabalho físico que ele tem que fazer, e o resto ele desperdiça em calor. Essa ideia, depois disso, ela foi mudando de lugar. E ela passou a designar o que eu poderia dizer de instabilidade ou de imprevisibilidade de movimentos que acontecem dentro de um sistema. Esse sistema pode ser um copo d'água, esse sistema pode ser o universo inteiro. Para visualizar, a gente precisa pensar nas partículas de um copo d'água. As partículas de um copo d'água têm possibilidades de um movimento ali, pode ir para o lado de lá, para o lado de cá, pode ir com uma velocidade, encontrar outra, não encontrar outra. E um cubo de gelo, esse movimento é menor, essa imprevisibilidade é menor, a entropia é menor, é o que se diz. Num copo d'água, numa xícara de chá, a entropia é grande. Ainda tem uma associação aí com calor. Mas depois, isso abandonou o calor. A entropia está em tudo. Se diz, por exemplo, que um buraco negro é um ponto do qual não sai nenhuma informação. Olha que interessante, informação astrofísica. E tudo isso se toca. Então, quando Shannon chama isso de entropia, também essa incerteza, ele está dizendo que o grau de imprevisibilidade
é alto e a gente tem dificuldade de saber o que pode se passar ali. E uma informação que diz o que vai se passar ali é uma informação muito valiosa. Tem outros que associaram claramente alta entropia, ausência de informação, ou alta entropia, muita desordem. A ordem, baixa entropia. É uma outra perspectiva que essas pessoas que estavam estudando cibernética, cálculo probabilístico, termodinâmica, pensavam. Por exemplo, Heisenberg formulou na física quântica já uma outra coisa, um princípio da incerteza. Veja, esses caras não tinham nada a ver com humanidades. Princípio da incerteza. Ou você calcula a posição provável da partícula, ou você calcula a velocidade. Ou você tem a partícula, ou você tem onda. As duas coisas você não pode calcular. Você precisa, portanto, conviver com a incerteza. Isso tudo tem a ver com a linhagem dessa ideia de entropia, que vai bater na teoria matemática da informação, e por isso ela nos interessa tanto. Eu também tendo a pensar que a modernidade, assim como produz incerteza, produz entropia também. O grau de imprevisibilidade é maior, inclusive na vida pessoal. Depois daqui, muitas coisas podem acontecer. O destino de uma pessoa é menos traçado do que era na Idade Média. Isso é muito simples de ver. E o interessante é que é bom que seja assim. Essa incerteza é boa. Agora, que a incerteza tenha a sua chave de decifração na mão de um proprietário, isso é muito nocivo. A gente está chegando aqui mais perto do final, eu esqueci de avisar no começo, mas vão ter 15 minutos para perguntas, e a pessoa, para pegar papel, vai passar uns papéis para quem quiser fazer. E depois também o Eugênio vai estar autografando na tenda da Dois Pontos, do lado da tenda das bancadas, lá fora do auditório. Eugênio, você, apesar de tantas incertezas, aqui até termina o seu livro com uma esperança, né? Acho que, assim, vendo na incerteza muitas possibilidades e avanço. Ia pedir para você falar um pouco disso. Eu termino sem contar o final, sem dar spoiler, porque esse livro ele é um livro rápido, é um livrinho, e ele tem uma história. Mas eu não vou dar spoiler assim, mas eu acho que nós estamos numa quadra de muita improbabilidade de reversão do que está acontecendo. O problema não é a tecnologia. A tecnologia tem todos os seus aspectos fascinantes, tudo, nada o gênio humano se manifesta lá e é uma beleza. A questão são as relações de propriedade que amarram a tecnologia. O problema é de natureza política, não é tecnológica. Certas matérias devem ser tratadas em regime de absoluta transparência, Eu costumo lembrar uma analogia com o totalitarismo, para dar uma certa dramaticidade à descrição que eu faço do tempo presente. No totalitarismo, o centro do poder é opaco. A vida privada das pessoas é transparente para o poder, é um panóptico. A vida privada é acessível ao poder a qualquer tempo, em qualquer circunstância. O poder não hesita e nada teme em ir até o quarto de uma pessoa, vasculhar
o seu diário, a sua conta bancária, a sua declaração de imposto de renda, suas cartas, suas mensagens, o seu passado, suas fichas médicas. O totalitarismo pode fazer isso. Essa, portanto, é uma das características do que vem a ser o totalitarismo. Isso não diz tudo sobre o totalitarismo, mas é um dos aspectos que define o totalitarismo. Hoje, a vida privada das pessoas, para usar uma expressão de Rui Barbosa, recebeu paredes de vidro. A tecnologia, os algoritmos, acessam qualquer dado das pessoas a qualquer tempo, sem nenhuma dificuldade. E, cruzando esses dados, podem saber muito sobre a vida dessas pessoas. Não existe mais privacidade. Entre nós pode existir, mas de nós para o centro do poder tecnológico não existe mais nenhuma privacidade. Ao mesmo tempo, as pessoas de fora não conseguem saber como funciona o algoritmo, como funciona o desenvolvimento da inteligência artificial, quanto de investimento tem lá, que variáveis eles estão pesquisando, que linha de desenvolvimento, de inovação eles estão adotando, como os dados são comercializados, como eles são transfundidos para outros lugares, como eles são recombinados, como eles se prestam à manipulação política, como eles se prestam à produção de lucro. Nada disso nós sabemos em sentido democrático. Alguém pode saber, mas democraticamente nós não sabemos. O controle democrático ou as instituições democráticas não sabem disso. Ora, nesse aspecto, nós estamos vivendo sob totalitarismo. Então, eu tenho essa preocupação, mas eu acho que, se nós temos condição de fazer um debate como esse, todas vocês aqui, se nós temos essa condição, se nós temos democracia se esforçando para quebrar esses monopólios, para fazer alguma coisa, com essas relações de propriedade, o problema não é a tecnologia, nós temos uma margem de probabilidade. Eu acho pequena, mas temos. Legal. Eugênio, eu vi aqui que você também tem vários desenhos no livro, entre as páginas. Você quer falar um pouco sobre eles? Eu quero. Porque os desenhos, eu achei que o livro ficou curto, né? Então, foi isso. Aí eu falei para o Ricardo Múcio, o editor, falei para a Rejane, olha, podia ter um desenho. E eu pedi umas canetas emprestadas para o meu irmão, depois eu acabei não usando as canetas, e cortei lá uma coisa mais... E comecei a fazer os desenhos. Eu achei que para mim, foi uma via nova. Eu não sou ilustrador, sou péssimo ilustrador, vocês vão ver, mas eu espero que vocês vejam, mas tem ideia, sabe? As ilustrações têm ideia, têm uma ideia. E essa ideia ela só podia ser expressa graficamente, daquela forma. São várias. Então, eu acabei gostando de fazer os desenhos, mas foi assim que surgiu. Ótimo. Você tem alguma outra consideração que você quer fazer, Eugênio? Nunca me pergunte isso, porque vocês não sairiam mais daqui. Eu já estou muito feliz, mas vocês não calculam, muito feliz. Mas queria responder, se houver tempo para pergunta e tudo, eu estou à disposição. Assim. Eles vão passar lá. Enquanto está passando, eu queria só também... acho que foi no livro, eu vi também algumas falas suas que você comenta do Fahrenheit 451 e como as distopias são uma forma, né, de trazer um pouco, de lidar com a incerteza. Era isso? Entendi certo? As distopias estão muito presentes, mas as distopias são antigas. Pega Fahrenheit 451. Ela mostra uma sociedade que tem um controle central. O que é difícil para nós entender hoje é que o controle central é difuso. Todos são agentes do império dos algoritmos.
porque essa ordem desenvolveu uma maneira de fisgar o desejo, fisgar o olhar e pôr o desejo de olhar para trabalharem de graça. Quem faz a fiscalização, quem vigia a vida do outro, são as próprias pessoas. Esse cenário ele não está descrito bem nessas distopias. Mesmo o famoso 1984 tem a figura do grande irmão. Mas o grande irmão é o seu vizinho. É você mesmo. É o exibicionismo incontido, o narcisismo. Tudo isso hoje trabalha de graça para essa ordem. Então, essa é a... Temos perguntas? Vou pegar aqui. Quais são seus autores literários preferidos? Querem saber? Gente, eu não sei assim responder. Quando teve esse concurso dos 200 livros, eu indiquei 3 livros. O Drummond, por causa da Máquina do Mundo, que eu acho uma coisa terrível. E o Wisnik decifrou. O outro, Itamar, de Torto Arado, eu acho um livro monumental, uma coisa... Fiquei feliz ao ler aquele livro. Puxa vida, a literatura, olha o que está fazendo. Então, você pode chamar de um autor meu predileto. E o outro, Carlos Zéfiro. Eu pus lá. Está na lista dos 200 livros, o Carlos Zéfiro. Está lá. Porque o Joaquim Marinho organizou uma coletânea de histórias do Carlos Zéfiro. Tem textos... não, mas o Carlos Zéfiro é um autor fundamental. Às vezes eu acho que ele é mais de um. A gente não vai saber tudo o que é realmente o Carlos Zéfiro ou o que é realmente alguém assinando por Carlos Zéfiro, porque os estilos são diferentes. Mas é um autor fundamental no Brasil. Respondeu pela educação sexual de várias gerações. Estabeleceu códigos, modalidades, preconceitos, tudo isso lá. É um dos grandes autores do Brasil, na minha perspectiva. Então, 3 autores são Carlos Zéfiro, Drummond e Itamar. Itamar vai estar aqui na feira hoje à noite, às 7. Isso é imperdível. Novo livro, Salvar o Fogo. Vamos lá. Daria para fazer uma conexão com o seu penúltimo livro, O Sequestro do Nosso Olhar, como promove as incertezas no campo imaginário e simbólico? Sim. O último, eu acho que a pergunta está se referindo ao Superindústria do Imaginário, que é um livro difícil. Eu acho esse livrinho bem mais fácil, a leitura flui mais fácil. No Superindústria, eu queria mostrar o caminho microscópico do pensamento, passando por malhas teóricas que precisavam ser expostas, para que não fosse uma coisa que caísse do céu. Eu acho que o imaginário é superindustrial. Bom, por quê? Então, eu vou atrás de economia, da psicanálise, da linguística, das teorias de esfera pública. É uma leitura penosa, é difícil, assim. E isso é demérito do autor, mas não tinha maneira de construir aquilo lá. Eu precisava fazer passo a passo. E ali eu pensei muito sobre simbólico e imaginário, como categorias que eu pego da teoria psicanalítica, que trabalha com aquelas 3 ordens, real, simbólico e imaginário. Sendo real aquilo que a linguagem não banhou, e o simbólico e imaginário eu explico como 2 faces da mesma linguagem. Na face do imaginário acontecem os sentidos, os significados,
uma coisa quer dizer aquilo outro, e na face do simbólico prevalece o significante que caminha a despeito do sentido ou do significado que possa aprisioná-lo. Vem dessa face do simbólico a estrutura do poder, ou a organização do poder, as hierarquias, as interdições acontecem nesse plano do simbólico. Isso tem diálogo evidente com esse livrinho aqui. Eu até acho que eu pensei a incerteza a partir daquilo que eu tinha conhecido com o Superindústria do Imaginário. E tem a ver. Mas aqui eu procurei muito fazer uma coisa mais amigável, apenas para marcar que a incerteza que nos aflige é o que virou solução do mundo digital e que, além disso, nós devemos amar a incerteza. Era essa. Essa aqui vou ter que ler. Um dos aspectos do software é a contingência, ou seja, é moldado pelas condições humanas imprevisíveis que encontra. Será que não estamos atribuindo às inteligências artificiais os problemas que têm origem nas características da nova era, como o individualismo e a distribuição desigual do conhecimento? Sim, eu concordo com a pergunta, e me chama a atenção a palavra contingência. Mas eu concordo com a pergunta, não teria discordância. É claro que, quando eu falo desse assunto, eu quero chamar atenção para um polo. E, talvez, ao pretender chamar atenção para um polo, que é, nós precisamos regular, nós não podemos deixar essas coisas funcionando à margem da lei, nós precisamos democratizar a gestão do debate público. Então, é possível que eu force a mão, mas estou de acordo com a pergunta, me chama a atenção a palavra contingência e penso no seguinte, observo o seguinte, a gente sempre fala do humano e da máquina, mas a gente precisa falar de qual humano. Esse é o problema, não é qualquer humano. O humano, quando programa a máquina, é uma ponta de lança de um discurso que submete esse humano. Esse humano não está representando a humanidade como ele representa um discurso e um feixe de interesses. Nesse sentido, já existem softwares antes da existência dos hardwares, que são os discursos, que ordenam como as pessoas funcionam. Então, o programador, ele não é um qualquer, ele não é um ser genérico, embora seja fungível, mas ele não é um ser qualquer. Ele é a ponta de lança, ele é o instrumento de um discurso e de um feixe de interesses. E isso determina o que será feito lá. Portanto, a relação entre máquina e humano precisa dessa qualificação. Que humano? Eu prefiro falar na relação entre máquinas e democracia, relação entre máquinas e direitos humanos. Porque há humanos desumanos e desumanizados. Então, ele é quase que uma peça da máquina e não é um pedaço de gente. Obrigada. No início da palestra, teve a ideia do desenvolvimento da tecnologia digital como um processo inexorável. Como lidar com os limites ambientais que se impõem? Espera aí, repete que eu não... Tá. A partir da ideia do começo da palestra, de que o desenvolvimento da tecnologia digital é um processo inexorável, como lidar com os limites ambientais que se impõem? As tecnologias digitais são dependentes do extrativismo? Será mais difícil pensar alternativas do que rumar para o abismo? Temos uma pergunta. Não, essa conexão é real. Existe a conexão entre algoritmos, plataformas e extrema-direita antidemocrática. Vejam que os ataques à democracia, com os quais nós nos preocupamos, todos eles vêm da extrema-direita. Ah, mas tem ditadura na Venezuela? Tem ditadura na Nicarágua? Tem ditadura em Cuba. Mas
esses problemas, essas disfunções, eram conhecidas. A ameaça global contra a democracia é um tipo novo, e ela tem a ver com a ordem da desordem, ou elas têm a ver com uma extrema-direita que não quer a democracia, que quer atropelar a democracia, e que quer instalar o fanatismo, a ausência de pensamento, no lugar da política democrática. Existe também a conexão entre o mundo digital e essa abordagem destruidora da natureza. Os minérios empregados aí, a quantidade de energia consumida aí, essas relações já são conhecidas, já estão sendo elaboradas. E o desprezo pelo que o desprezo óbvio pelo que é justo, pelo que é humano, pelo que é solidário, que é facilmente demonstrável em muitas etapas desse processo. É uma ordem da desordem, da predação da natureza e da predação da imaginação das pessoas, um parasitismo da imaginação das pessoas, uma captura do olhar. Eu olho essa nova invenção aí, esse novo jeito que a Apple desenvolveu de fazer o óculos de realidade ampliada, realidade mista, realidade não sei o quê, eu vejo uma caverna portátil. Aquilo é uma caverna portátil. Imagina o mundo todo, as pessoas daquele jeito, com aquelas coisas. Aquilo foi feito para integrar ou para isolar as pessoas? É uma caricatura dessa predação da imaginação e da natureza humana, inclusive. Vou tentar juntar aqui as três numa última, porque elas têm bastante em comum, que era assim, se antes o debate público era muito pautado pelos grandes veículos e hoje muito pelas big techs, como é que a gente pode democratizar o poder de pautar o debate e acho que universalizar um pouco mais o debate público? Sim, as big techs adoram dizer que elas não são órgãos de imprensa e, portanto, não precisam ser responsabilizadas como um órgão de imprensa tem que ser responsabilizado. No dia, no entanto, que deveria ter acontecido a votação na Câmara sobre o PL de regulação das plataformas, o Google pôs na sua página de entrada um link para opiniões contrárias à aprovação. Agiu como um editorial de jornal, agiu como imprensa, fazendo o que há de pior na imprensa, que é propaganda doutrinária. Sim, hoje as big techs assumem um pouco menos veladamente essa sua condição de parâmetro, de condutora, de fio de prumo do debate público. Nenhum problema contra a big tech, a questão é política, e a questão é que as regras que balizam, que ordenam o fluxo das informações e das ideias no debate público precisa ser uma regra transparente, pública, democrática. E o desnível de interesse, de concentração de interesse, concentração de capital, é abissal. Você pega uma dessas companhias, estava falando do Google, os levantamentos dizem que 96% das buscas feitas por brasileiros são feitas pela plataforma do Google. Vamos dar uma margem de erro, 90%. É muita concentração de poder. Quanto essas big techs faturam com publicidade no Brasil? O número não é claro. Ele não é transparente, ele não é publicado. Logo, nós teremos que tratar disso na nossa democracia. Eu digo, vai ser difícil, mas teremos que tratar disso. Obrigada, Butti. Obrigada a todos.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Ele vai estar lá fora assinando o autógrafo na tenda da Dois Pontos, aqui na saída do auditório. Obrigada a você. Eu também estava aqui nervosa. Para, você. Eu fiz